Hoje, dia 6 de março, estamos dando início à revisão e o reforço também, das aulas das unidades 1 a 11 do nosso curso de Bhakti Yoga. A primeira unidade, o tema foi epistemologia. O mestre, o professor, as qualidades de um mestre ideal e as qualidades de um aluno ideal, de um discípulo ideal. Então, dentro da tradição védica, epistemologia, ou seja, os processos de adquirir conhecimento, eram levados muito em conta. Se adquirir o conhecimento, aí isso estava interligado à necessidade de aceitar um mestre, um professor, que ninguém nasce sabendo. Algumas poucas almas iluminadas, nascem já sabendo tudo, mas ainda assim elas se submetem à aceitação de um mestre. Então existe um sistema para amparar, um sistema de sucessão de mestres. É necessário ter pelo menos a inteligência suficiente para entender as qualidades desse mestre autêntico. E também o discípulo, ele tem de ter um autoconhecimento para saber como devem ser as qualidades de um aluno ou discípulo ideal, a ponto dele merecer ser iniciado, receber uma iniciação. O termo pranama significa o processo de adquirir conhecimento, pranama, tá? Pranama quer dizer prova, ou a epistemologia dos Vedas, da tradição ancestral. Quando colocamos a vogal A na frente de qualquer palavra sânscrita, você dá o antônimo dela, tá? Então, enquanto que pramana significa prova, apramana significa o falso conhecimento, decorrente de uma falsa experiência. O termo prameya significa o objeto do pramana, o objeto do conhecimento, e pramata, uma pessoa na busca de pramana, é o pramata. Nunam pramata kurute vikarma. Esse é um texto védico que fala que as pessoas que não buscam o conhecimento de forma correta podem até ficar louca, tá? Nunam pramata kurute vikarma. No sentido loucura, a loucura era decorrente da falta de visão, ignorância. Então, no processo de adquirir conhecimento, dentro do ponto de vista dos Vedas, existem 10 pramanas, 10 formas de adquirir conhecimento. Primeiro, pratyaksha, a percepção direta; anumana, a inferência ou dedução; e shabda, que é o som, a palavra, o testemunho de especialistas confiáveis, passados ou presentes. Upamana, que é a comparação ou analogia; artapati, postulação, derivação de circunstâncias; anupalabdhi, não percepção ou prova negativa, cognição; e aitihya, aprender através da tradição, tá? Chesta, aprender através de gestos, como tem as dançarinas da tradição védica, ou os sacerdotes, eles ensinavam com gestos. Por exemplo, nos rituais, quando o sacerdote fazia assim, ele falava para a divindade: eu estou aqui. Quando ele colocava o polegar para cá, ele dizia: olhe para mim, Deus. Aí quando ele fazia assim: eu sou uma alma rendida. E as dançarinas, das tradições da Índia, quando elas faziam assim com a mão, elas estavam querendo dizer que estava desabrochando uma flor de lótus, tá? E assim elas, quando faziam assim, significa que Krishna está tocando uma flauta, assim. E assim é chesta, aprender, adquirir conhecimento através dos gestos. E parishesha, eliminação ou remanescente, ou você aprender com sutras, com poucas palavras você fala muito e ensina muito. E sambhava, inclusão. Nós vamos nos ater às 3 formas de adquirir conhecimento mais comuns, que é pratyaksha, anumana e shabda, tá? Pratyaksha, que é a percepção, você aprender através dos seus sentidos, através da percepção. Nós temos 5 sentidos que trazem conhecimento. Aprendemos com o nosso olhar,
aprendemos com o nosso olfato, tá? Já viu os cegos, quem não consegue enxergar, fica com o olfato apuradíssimo, né? E com a audição apuradíssima. Mas o ser humano, diferente de muitos animais, ele consegue ter todos os seus 5 sentidos muito ativos. A visão, o olfato, a audição e o tato, tá? E também a língua, né? O paladar. Então, aprender através dos sentidos, tá? Chama-se pratyaksha. Aksha quer dizer aprender diretamente. Porém, essa evidência direta não é muito segura. Por quê? Porque nossos sentidos são falhos, são limitados. Por exemplo, aí tem essa foto, essa imagem do sol. Dependendo do local onde você está, acho que na aula eu dei o exemplo de uma vez que eu fui na Índia. Tem um local na Índia que chama Varanasi, que é a cidade mais antiga da Índia. E ela é cercada, o rio Ganges corta essa cidade. E uma atração turística principal dessa cidade é você alugar um barco de madrugada, às 4 da manhã, você pega uma canoa e o barqueiro te leva para o meio do rio Ganges, para você ficar ali cantando Hare Krishna, meditando e esperando o sol nascer. E o sol nesse local, que ali é o extremo oriente, né? O sol nascendo assim do outro lado do rio Ganges, parece que ele está pertinho de você, assim, parece que você vai entrar dentro dele. É uma bola de fogo assim enorme. É um espetáculo esse pôr do sol. E quando ele está vindo, você pode fazer assim como tem ali essa mão. Parece que você consegue pegar ele com a mão, assim, dependendo da distância. Mas a gente sabe que o globo solar é ilimitadamente, né, grande, né, dentro da nossa percepção. Mas parece que é do tamanho de um prato, não é? Porque a nossa visão é limitada, né? Então, o que está longe demais a gente não consegue enxergar corretamente, e o que é pequenininho demais também a gente não consegue ver. Eu já preciso de óculos, com pelo menos 2 graus, para conseguir enxergar a fonte 12 dos livros, né? A percepção, aquele ditado popular com o teste São Tomé, né? Só acredito se eu vejo, né? Mas muitas coisas existem e a gente não consegue ver. Muitas coisas, assim, a física quântica já comprovou, né? Como muitos elementos podem até se duplicar, se multiplicar, e a gente não está vendo nada disso na natureza, né? A natureza tem fenômenos biológicos, assim, incríveis, que fogem da nossa percepção e da percepção da ciência. E é arrogância dizer, eu não vejo, então eu não acredito, só acredito no que vejo. Isso é muita arrogância. Inclusive teve o pai do materialismo, um sábio chamado Charvaka. Ele só aceitava essa evidência pramânica, que é o Pratyaksha. Então, segundo Charvaka, enquanto alguém viver, deixe-o viver feliz, com os prazeres dos sentidos. Ele não deve se incomodar por ações religiosas, onde estão os frutos do Dharma e dos não Dharma. Então, a ideia dele é você desfrutar do mundo pelo prazer dos olhos, porque Deus não existia. Porque se Deus existisse, eu poderia vê-lo. Uma citação dele, ele diz, dia e noite, ó mestre, tenha néctar para sempre nos seus ouvidos, com sons de canções ecoando com flautas, alaúdes e tambores. Enquanto alguém viver, deixe-o viver feliz com os prazeres dos sentidos. Ele não deve se incomodar por ações religiosas. Onde estão os frutos do Dharma e não Dharma? Ou seja, ele não acreditava no Dharma, no cumprimento do dever. Então ele pregava a anarquia, né? A vida livre, faça o que tu queres, porque é tudo da lei. Mas a gente sabe que temos responsabilidades, né? Não é possível você viver assim de uma forma anárquica. Mas assim surgiu o materialismo mais popular na Índia com Charvaka, porque ele acreditava somente no empirismo, né? E no Ocidente temos o exemplo do filósofo inglês chamado John Locke, que também defendia, ele dizia que o conhecimento deve ser limitado às nossas experiências dos sentidos. Epicuro também foi um filósofo que defendia, ele não era um ateu, tá? Mas na percepção dele, ele era conhecido como filósofo da alegria, porque ele também defendia essa ideia, se Deus não existe, se Deus é onipotente, onibenevolente e onipotente e onipresente,
por que existe o mal? Então ele que desenvolve essa teoria do mal. Ele não era assim um negacionista de Deus. Na verdade, ele estava só fazendo essa reflexão para seus seguidores. E nós resolvemos o trilema de Epicuro, mostrando que Deus ele é o ser mais independente que existe. Por ele ser independente e livre, ele dá liberdade também. Uma pessoa boa, que é livre, que é completamente livre, ela não consegue ver pessoas limitadas, oprimidas. Ela quer dar liberdade também. Então Deus é o supremo bom, apesar de ser onipotente, onibenevolente e onisciente, ele sabe onde está o mal, tem o poder para acabar com o mal, e ele não acaba com o mal porque ele dá o livre-arbítrio para as pessoas buscarem o seu verdadeiro bem, para as pessoas escolherem entre o bem e o mal. Então o termo védico é Abhigya Swarat, aquele que é Abhigya, que tem conhecimento de tudo, mas é Swarat, ele é independente. E por isso ele dá liberdade para as pessoas fazerem as suas escolhas. Tá? Por isso ele não pode ser acusado de compactuar com a maldade do mundo. Porque, ao contrário disso, ele podia pegar a sua flauta, Krishna podia pegar a sua flauta, tocar a sua flauta encantada e fazer todo mundo ficar bonzinho. Aí o que ia acontecer? Ele ia ser acusado pela imprensa internacional de ser um controlador da bondade também. Sabe? Ele ia ser acusado de lavar o cérebro das pessoas e forçar as pessoas a amá-lo, forçar as pessoas a isso ia ser um outro problema. Então, melhor deixar o mal existir paralelamente com a bondade e fazer as pessoas escolherem o bem. Porque Krishna também enfatiza que aquele que faz o bem, meu amigo, nunca vai se deparar com o mal. Então, sempre o Dharma, ao contrário de Charvaka, sempre Krishna apoia o Dharma. Os frutos do Dharma ou do Adharma é problema da própria entidade viva, do próprio ser humano. Então tem esse trilema de Epicuro, que eu já mencionei. Também Rousseau, ele defendia de você ter contato com a natureza, perceber Deus na natureza, Isso é possível também. O texto védico, isso é o Brahman, você entender Deus com o poder da natureza em si. Ver Deus nas árvores, nas plantas, e assim por diante. Por isso Jacques Rousseau defendia que você pode, a educação na natureza, no ambiente natural. Para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Então, isso é Pratyaksha também, defendido por Rousseau. Tá? Você entender o mundo através dos sentidos, da percepção do sentido. O bem e o mal coexistem, Brahma é a origem do mal. Então nós elaboramos muito esse tema na aula que está postada no nosso canal do YouTube. É um tema caro, por isso que eu elaborei bastante esse tema numa aula de quase 2 horas. Aí vocês podem consultar no nosso canal do YouTube. A ideia, a conclusão é que através de Pratyaksha, através da percepção dos sentidos, é impossível a gente adquirir conhecimento, porque o ser humano ele tem 4 defeitos. 4 defeitos do ser humano é que ele comete erros. Errar é humano. Grandes personalidades já cometeram erros e ficou público isso. Personalidades que a gente achava que estava acima de cometer erros e cometeram erros. É por isso o ditado, errar é humano. Por que cometemos erros? Por causa dos nossos sentidos. Nossos sentidos são imperfeitos. Tá? Nós estamos sujeitos à ilusão, os 4 defeitos, Maya. O que a gente pensa que é real, é irreal. O que a gente pensa que é irreal, é real. Não é assim? Às vezes a gente se engana. E, infelizmente, o 4º defeito é a propensão de enganar. Porque ainda assim, sem admitir que temos esses defeitos, ainda assim tem pessoas que continuam enganando, às vezes uma grande população, uma comunidade, ou às vezes a própria família é enganada por um suposto formador de opinião. Ok? Então, Pratyaksha é uma forma imperfeita de adquirir conhecimento.
Então, nós podemos ir para o outro processo epistemológico, que é chamado anumana. Anumana. Mana quer dizer mente. Já que eu não consigo compreender com meus sentidos, eu vou usar a minha razão. Eu vou compreender tudo com a minha inteligência, com a especulação intelectual ou mental, chamado anumana, ou a lógica, tá? Também é imperfeito, porque a operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Esse exemplo do elefante, muitos de vocês devem conhecer. Imagine vários ceguinhos, né, acompanhados com seus ajudantes. Aí chega, ninguém fala o que tem ali, que animal que está ali. Aí chega com os ceguinhos, aí eles vão tocando no elefante para saber o que você está tocando. Aí um pega na tromba do elefante e fala, sabe, é uma cobra, né? Estou pegando numa cobra aqui. Aí outro pega na perna, eu estou pegando numa coluna. Assim, cada um que pega numa parte do elefante tem uma percepção diferente. Isso é o entendimento da lógica, né? Ego cogito ergo sum. Penso, logo existo. Quem falou isso? O famoso René Descartes, né? Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Nosso pensamento é imperfeito, mas somente pode ter sido criado por um ser perfeito, que é Deus. Legal essa afirmação de Descartes, né? Então, a ideia é que, dentro da concepção védica, os grandes eruditos da tradição Vaishnava, do Bhakti Yoga, como Rupa Goswami, ele aceitava na nossa vida, todos os processos de adquirir conhecimento estão sempre presentes, tá? Só que a gente tem de reconhecer que às vezes um sobrepõe o outro. Então, na incapacidade de você perceber as coisas com sua visão direta, com seus sentidos, você tem o recurso da intelectualidade, de filosofar, pensar. Esse é um grande atributo do ser humano. E isso cria um conflito com o quê? Com a fé. Por muitos, a Igreja Católica, por exemplo, criou, né, uma ordem chamada de jesuítas, porque chegou um momento em que os adeptos, né, do cristianismo estavam insatisfeitos com as imposições, né? Você tem de aceitar, né, porque a fé é mais importante do que a razão. Mas aí, quando muitos clientes estavam se afastando, né, do culto cristão, aí os jesuítas vieram com toda a força, com um estudo sério da Bíblia, para tentar conciliar, né, a fé com a racionalidade. Aí eles passaram a viajar, vieram até para o Brasil, ali em São Paulo, os pontos turísticos mais turísticos e são mais assim, um fundamento histórico, né? A história de São Paulo mais forte é ali no Largo dos Jesuítas, no centro de São Paulo, ali no Embu das Artes também. Já fui uns monumentos, né, onde tinha os mosteiros jesuítas, e eles era uma classe de professores, na verdade, que ensinavam a Bíblia, tentando provar, né, que Jesus existiu, que os ensinamentos de Jesus eram além de ser aceitos com a fé, era possível aceitar esses ensinamentos com racionalidade, tá? Com profundidade intelectual. A filosofia, né, inicia o conflito entre a razão e fé, quando tenta deixar para trás a fé cega dos mitos, explicando racionalmente tais fenômenos. Ok? Aí chegamos no ponto crucial dessa nossa unidade, que é Shabda Pramana, tá? Que é a evidência, você adquirir conhecimento simplesmente de uma forma muito simples, que é ouvindo a autoridade, tá? Compreendendo que a nossa inteligência também é limitada. Sócrates afirmou isso, né? Como Newton
grandes cientistas e filósofos foram humildes para admitir, né? Como Newton dizia, que conhecimento eu tenho? Eu estou apenas colhendo grãozinhos de areia, né, nessa grande praia. Você tem de considerar a construção do conhecimento que já vinha sendo passado por autoridades do passado. Então, Shabda significa som, ou Shruti, que é o conhecimento védico que é ouvido diretamente de autoridades que descendem, né? E autoridades que são conhecidas como Apaurushaya, ou Shabda Pramana. Apaurushaya que significa que não é um ser humano comum, limitado com esses 4 defeitos que eu supramencionei. É possível adquirir um conhecimento transcendente, né? Que é Shabda Pramana. Shabda quer dizer aquele som que vem de autoridades. Por isso os Vedas são conhecidos como Shruti. Shruti, a literatura, né, dos Vedas é conhecida como Shruti, que é mãe, que significa mãe. Tá? Por que os Vedas são conhecidos como mãe? E Brahma, que foi o compilador dos Vedas, é conhecido como avô. Porque a mãe é a maior autoridade para um filho, não é assim? Por exemplo, a criança nasceu, né? E de repente, por uma fatalidade, não tem o pai presente. Aí a criança vai ter aquela curiosidade: quem é meu pai? Quem vai perguntar para quem? A mãe é a maior autoridade nesse momento de indagação psicológica, daquele conflito emocional, né? E a mãe não vai se aproveitar daquela emoção da criança e falar: meu pai, o seu pai é esse ou aquele. Não, ela vai indicar exatamente quem é o pai. É assim? E a criança aceita a autoridade da mãe. Então essa é uma analogia para dizer que o Shruti, a literatura dos Vedas é irrefutável, porque é o conhecimento original. Tá? Assim como não se pode refutar a autoridade de uma mãe, os Vedas não podem ser refutados, porque é o conhecimento que descende de uma fonte perfeita, que é Brahma, que é Krishna e os grandes mestres nessa linha de sucessão discipular. Temos muitas autoridades, até mulheres, tá? Como Gargi Devi, que foi a primeira professora que eu consegui pesquisar dentro dos textos védicos. Gargi era professora de Sita, foi a mestra de Sita Devi, que é uma personagem mais importante do Ramayana, que é a literatura, um dos épicos maiores, né, e famosos na Índia, o Mahabharata e o Ramayana. Tá? Então, Gargi Devi, eu contei também a história dela na aula que está gravada no YouTube, muito bonita a história de Gargi Devi, e que era uma professora assim, íntegra, né, autêntica e independente, porque o professor, esses mestres, apesar de eles se submeterem a outros mestres, eles eram livres pensadores. Eles não eram, por isso que eles eram confiáveis. Eles não se vendiam por ideologias, sabe? Eles não tinham narrativas. Eles eram livres, eles já tinham conhecimento. Inclusive eles eram até meio anárquicos, tá? Não anarquista irresponsável, meio punk, né? Não, eles tinham a maneira de pensar, a forma de pensar, e cumpriam o seu dever com responsabilidade. Qual é o dever desses professores? Transmitir o conhecimento honesto, né, para futuras gerações. Então, temos nessa linha de sucessão, temos o exemplo de Chaitanya, que veio dar o exemplo de reviver os ensinamentos da Bhagavad Gita, e teve seus predecessores, né, que foram Narottama Das Thakura, Bhaktivinoda Thakura, e nós tivemos na próxima unidade 2, nós vamos estudar essa sucessão de mestres espirituais. Eu comentei na aula também citei esse filósofo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala sobre que a experiência não é mais considerada, tá? Ele fala que o homem atual, ele olha, publica e melhora. Hoje se perde a capacidade de interiorizar sem ninguém. Não se faz nada sem transformar no registro. A impessoalidade reina no mundo atual. Ou seja, é uma crítica bem atual, né?
nos meios de comunicação que estão disponíveis. Você está num meio de comunicação virtual com milhares de pessoas ali junto com você, mas ao mesmo tempo você está sem ninguém. A experiência viva do conhecimento, porque o conhecimento era transmitido pelos mestres, isso é chamado jnana, mas esse conhecimento ele tinha de ser transformado, isso é chamado de vijnana, ele tinha de ser realizado, vivido, tá? Ele se transformava em experiências vivas, tá? E infelizmente o conhecimento disponível hoje é apenas emoções. Aí você tem lá, compartilha com aquele milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo você não está vivendo aquilo, é tudo muito fachada, né? Muito artificial. E o resultado disso é o que a gente vê, os psicólogos aqui presentes podem me confirmar, a praga de hoje em dia são doenças mentais, não é assim? Problemas psicológicos, depressão, pessoas que não conseguiram se encontrar enquanto seres humanos desse mundo, né? Eu acho que é isso, gente. Resumindo, né, o sistema para adquirir conhecimento dentro da epistemologia é um sistema de parampará, um processo ascendente ou descendente. O processo ascendente é pratyakshyanumana. Você, com a sua própria autonomia, você nasce nesse mundo com certas habilidades e inteligências, tem crianças superdotadas, né, um bom karma, e é capaz de rapidamente, com a sua própria independência, adquirir conhecimento pleno do mundo, com seus sentidos, né, e com a sua intelectualidade, você percebe tantas coisas incríveis, né? Tem crianças superdotadas, né? E os grandes cientistas, né, foram Einstein, né, superdotados. Isso é o conhecimento ascendente. Você, com a sua independência, você vai transmitir o conhecimento de baixo para cima. Mas o processo descendente é Shabda, é o som, né? Você ouve as autoridades, tá? É o conhecimento ouvido diretamente de autoridades. Porque, como eu disse, o problema de você aceitar o conhecimento ascendente, pratyakshyanumana, é você estar sujeito aos 4 defeitos das almas do ser humano desse momento pós-moderno que vivemos. Propensão a errar, sentidos defeituosos, tendência a se iludir e propensão a enganar consequentemente. Tem certo nível de conhecimento, ela tem admiradores, começa a ter um fã-clube. E esses admiradores já passam a querer, já passam naturalmente a ter uma postura submissa àquele mestre e esse mestre ele tem que estar muito pé no chão, né, para ele não se encantar, não ficar deslumbrado com aquilo, e imediatamente ele vai querer se achar o guruzão, né? E começa a aceitar discípulos assim, e sem ter o mestre, sem ter tido um mestre. O mestre o autoempoderamento. Mas o mestre ele tem de estar numa sucessão discipular que é descrita na Bhagavad Gita. Logo no início do Gita tem a nossa corrente da nossa escola, que está aí, esses mestres mais proeminentes, né? Sim? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, ou ele tem que se virar nos 30 e ir procurando um mestre? Sim. Cronologicamente falando, existe um tempo ou cada um que tem que sentir no seu coração? Como que funciona essa identificação com o mestre até o nível de tomar a iniciação e enfim? Então, quando Krishna usa esse termo, né, se aproxime de um mestre, nós temos de entender que o tempo de Krishna é o tempo da cultura védica. O que acontecia na cultura védica? A educação era muito privilegiada. A educação, né, por meio o culto ao mestre, foi um dos fatores que manteve essa tradição intacta até os dias de hoje. A língua sânscrita, até a sacralidade dos livros. Porém, como é que acontecia, né? As famílias, os pais das crianças que nasciam estavam conectados, né, com as escolas desses mestres. Então, os pais voluntariamente levavam os filhos à escola desses mestres. Então, dentro da tradição védica, o mestre,
ele aceitava o aluno, às vezes até com 5 anos de idade. Como eu dei o exemplo de Garga Muni, da professora de Sita Devi. E Sita Devi tinha 8 anos de idade quando ela foi para a escola. Então começou desde cedo, desde cedinho ela aceitava. E a mãe de Sita não queria que ela aceitasse aquela professora que era muito livre, né? Ela estava muito à frente do seu tempo, porque essa professora, ela era famosa por fazer perguntas difíceis para os mestres. Os mestres ficavam meio, sabe, com saia justa para responder as perguntas dela. Então ela era muito independente, impetuosa, mas ainda assim Sita Devi aceitou ela como professora. E a ideia é que nos tempos védicos era muito natural, entendeu? O culto ao mestre, né? O respeito ao professor. E nos tempos, trazendo isso para a nossa atualidade, Chaitanya Mahaprabhu, que foi o percussor do movimento Hare Krishna, no seu tempo, o que aconteceu? Chaitanya Mahaprabhu aparece num tempo que esse sistema já estava corrompido. Esses professores chamados Brahmanas, eles estavam corrompendo, sabe, subjugando as classes sociais, entre aspas, inferiores, para se autoproclamar Brahmanas, professores. Percebemos isso no Ocidente, quando o primeiro cara que traduziu a Bíblia foi morto, né? Porque a Bíblia só podia ser estudada por uma classe limitada de sacerdotes, de monges, que ficavam em bibliotecas secretas, né, os livros. Os Vedas também eram assim. Eles inventaram essa história que só uma classe de pessoas podia estudar os Vedas. Aí Chaitanya Mahaprabhu bateu de frente com isso e falou assim, não, todo mundo tem que ter oportunidade ao estudo do conhecimento védico. Então ele criou essa limitação, ele quebrou essa limitação das castas da Índia, entendeu? Que corrompeu o sistema original dos Vedas, né? Então, todo mundo tem de ter acesso ao conhecimento. A pessoa vai encontrar o mestre dentro da tradição védica. Os pais, eles indicavam o mestre. Às vezes tinham os mestres já da tradição da família, já, sacerdotes e mestres. Como Krishna tinha, hoje lemos no Bhagavatam de manhã, sobre Gargacharya, o Gargamuni, que era o mestre da família de Krishna. E tinha um outro mestre chamado Shandipani Muni, que era o mestre da família de Krishna, e Krishna foi nessa escola, estudou nessa escola, essa coisa toda, para dar exemplo para nós. Então o correto seria as famílias indicarem desde cedo, educarem os filhos, olha, tem esse cardápio de mestres aqui, que nós consideramos autênticos, mas o filho também tem de ter a liberdade de escolher o mestre que ele quiser. E nós, como adultos, né, que estamos pegando o barco já andando, imagina, eles começavam com 5 anos de idade, esse treinamento e educação. E nós aqui já, né, pegando o barco andando depois de 20, 30, né, 40 anos. Né? Tem uma senhora que foi iniciada por um mestre, que a neta dela virou devota, depois a mãe, depois a avózinha também virou. Foi iniciada por Chandramukha Swami com 80 anos de idade. É possível, mas é mais difícil. Eu não acredito na frase de que cachorro velho não aprende truque novo. Isso aí nós temos de acreditar na mudança, nas transformações. É mais difícil, mas é possível. Eu só acho que tem que ter mais cuidado, né? Por isso que essa unidade 1 e 2 é para mostrar a importância de nós refletirmos sobre a importância de aceitar um mestre. Não aceitar apenas por modismo ou só por conveniência. Já estamos aqui, já passou 30 anos, deixa passar mais uns anos então. Tá? Tem mestres dentro da instituição Hare Krishna que depois que alguém aceita, toma abrigo, o primeiro passo é você começar a ouvir esses mestres. Aí você se identifica com a fala dele, com o conhecimento que ele está passando. Aí você passa a ouvir bastante. Tem muitas opções, mas você gosta de ouvir aquele. Aí você ouve. Aí depois tem mestres dentro da nossa escola que só iniciam depois de 5, 10 anos. E tem outros que dá mais de graça, né? Mas Prabhupada fala que se você aceita uma iniciação
muito fácil, assim como você ganhar uma manga, algo de graça, assim, uma manga muito bonita. Toma essa manga para você, para eu dar o exemplo da manga. Umas mangas que tem lá no Nordeste, assim, as mangas coração de boi, bonitas, assim, né? Umas mangas só. Bonitas, assim. Você desconfia, será que ela é orgânica? Não é assim? Será que ela está docinha, né? Não é assim? Mas se você vê plantar a manga, né? Se você vê, né? Depois você vê, aí deu, né? 5 anos depois o pé da manga cresceu. Aí você vê como ele tratou ali, né? Com adubo orgânico, natural. Aí, aquela manga, eu quero, essa eu quero, entendeu? Você valoriza. Com o passar dos anos, falando assim abertamente e sinceramente com vocês, com o passar dos anos eu vi uma porta giratória na nossa instituição ISCOM, uma porta giratória de tanta gente que foi iniciada, mesmo na minha época, no dia da minha iniciação, 90% não estão presentes, sumiram, porque aceita e depois. Então é muita responsabilidade, porque é dito que esse vínculo com o mestre deveria ser um vínculo eterno, um vínculo de amizade, que o discípulo ele desenvolve uma relação de amizade profunda com o mestre. E o mestre pode até ter problemas, mas a amizade é tão profunda que você, na sua maturidade, assim como às vezes um filho, depois de um certo tempo, começa a identificar problemas no pai. E a maturidade da relação, a amizade é tão grande que o próprio filho passa a ajudar o pai. Já aconteceu isso na história védica, de discípulo ajudar o mestre. Assim como, por exemplo, que o Arthur está com o Krishnazinho dele ali, daqui a pouco o Krishna vai começar a andar. Daqui 6 meses, onde vai começar a ver ele caminhando. E no início, né, quando ele começa a andar, o que acontece? Uns tombos bacanas, né? E o pai, o que ele vai fazer? Levanta o filho novamente quando ele cai, né? Aí caiu de novo, levanta. Por quê? Pelo amor, né? Pelo amor. Da mesma forma, o discípulo, ele pode ter quedas, ele pode cair. E o mestre, devido à amizade, a relação profunda, está sempre ajudando ao discípulo a se erguer, a se levantar. E quando o filho cresce e fica forte, saudável, não é porque ele não vai se julgar superior ao mestre. Ele acompanhou tanto o mestre que ele começou assim a ficar tão bom quanto o mestre. E pode até se tornar um mestre, mas nunca ele subjuga, ele deixa de ter o respeito com seu próprio mestre. É basicamente isso, essa primeira unidade. As qualificações do discípulo, tá? Para ter a iniciação, são muito importantes também. O discípulo ele tem de despertar para o próprio sofrimento no mundo e deve-se desejar encontrar a solução última. Prabhupada chegou a dizer que os seus primeiros discípulos, na verdade, foi um plano B de Prabhupada, que o Prabhupada no início, antes de vir para o Ocidente, ele escrevia para pessoas inteligentes no Ocidente, mandou muitas cartas para autoridades políticas e yogis, filósofos, mas aí ele chega em Nova York, e ele não foi para o lugar rico de Nova York, foi para o lugar mais pobre, que hoje não é pobre, mas na década de 60 era um lugar pobre, que o turista não queria ir ali, que era Manhattan, né? A ilha de Manhattan, os hippies, drogados, né? Sabe? E Prabhupada, foi o plano B que Prabhupada teve ali, a plateia de Prabhupada eram essas pessoas. E Prabhupada começou a iniciar essas pessoas, mas Prabhupada dizia que eles tinham uma boa qualificação, que eles estavam frustrados com a vida materialista. Aqueles hippies da década de 60, que hoje depois viraram Yups, né, que é o próprio pai da Microsoft, Bill Gates não, o outro que faleceu da maçãzinha lá, da Apple. Steve Jobs, né, ele visitava o templo lá dos devotos na época, ele falava que o templo salvou ele, porque não tinham o que comer e o templo... Mas essas pessoas eram de famílias aristocráticas e estavam frustrados com a vida, contra a industrialização, com o capitalismo da época. E Prabhupada falava que ele viu a qualificação desses jovens, que eles estavam, apesar da família dar tudo para eles, terem riqueza, terem tudo, interiormente eles não estavam bem, eles estavam insatisfeitos com a vida materialista. E esse nível de frustração é bom,
porque aí você começa a indagar, a despertar para valores superiores, né? Porque enquanto a pessoa acha que está tudo certo, como é que ela vai começar a dar o primeiro passo para a vida espiritual? Depois, a outra qualificação é que ele tem de ter fé no Guru e em Krishna, né? E essa submissão que se fala aqui, a palavra submisso é questionável, né? Porque significa ser subalterno, né? Eu usaria a palavra doce. O discípulo é doce, tá? Ele é carinhoso, tá? Não é essa submissão, subserviência ou aquela submissão cega, né? É uma doçura, né? Essa relação é muito bonita de ver do discípulo com o mestre, né? Ele é obediente, humilde, atitude de serviço, ansioso para satisfazer o mestre e considerar a ordem do Guru como dever principal da vida, tá? Quando meu mestre viu a minha esposa pela primeira vez, né, ele viu que ela conversando, ele perguntou, porque você tem de dar pistas para o mestre, para ele te ocupar, né? Não é que ele tem que ser assim, ter uma bola de cristal e já sabe tudo que acontece na tua vida. Quando você começa a ter contato com o mestre, você tem de dar para ele pistas, um autoconhecimento de si próprio, principalmente quando não convive com o mestre, porque nos tempos ancestrais o discípulo ele ficava no mínimo 1 ano no mosteiro com o mestre, no mínimo. Por que esse período de tempo? Porque nesse tempo o mestre ia saber quem era você, o que você faz da vida. Mesmo que você não faz nada na vida, ele ia ver suas tendências, as suas propensões psicofísicas. E você também ia ver o jeito do seu guru, a maneira dele agir, de se comportar, as manias dele. Aí você, tá bom, legal, né, o jeito dele ser, sabe? Aí, depois de 1 ano, você, não, esse é o guru que eu quero. Então, e depois, esse período de tempo é importante porque o mestre vai te ocupar de acordo com a sua natureza. Ele não vai dar qualquer coisa louca para você fazer. Foi um erro também na nossa instituição, de muitos mestres ocuparem o discípulo por conveniência. Às vezes a necessidade no momento, na época, era construir um templo. E para construir um templo precisava de quê? Din-din, dinheiro. E como é que a gente fazia dinheiro na época? Vendendo livro na rua, né? Então, eu mesmo... E foi um dever emergencial, valeu, né? Muitos de nós, a gente via vendendo livro na rua, às vezes um cara que tinha nada a ver, tímido, né? Mas fazia, que nós fomos bandeirantes, né? Nós fomos assim, nos primeiros anos do movimento, fomos assim, tipo os desbravadores, né? Eu cheguei aqui em Nova Gokula, só tinha 2, 3 casas, essa casa aqui e essa casa dessa amarela e azul, só mato para todo lado, né? Esse morro ali que você vê todo recomposto, era todo cheio de erosão, era uma terra vermelha, aqui tinha muito sapê, aquele capim inútil, sabe? Então, com o passar dos anos, né, mandando os primeiros discípulos que se ocupavam, às vezes, contra a sua natureza, era um dever emergencial para satisfazer o desejo do mestre de ter essa comunidade para ter o que a gente tem hoje, entendeu? Então, foi um dever emergencial do momento. E às vezes o próprio guru também está se ocupando em atividades emergenciais, que não são da natureza dele, mas que são deveres emergenciais para o momento histórico que se vive, tá? Então eu não quero fazer isso, não estou transformando isso numa crítica. O que eu quero dizer é que o normal, o natural, é o mestre, e isso está acontecendo já hoje, conviver, desenvolver uma amizade com o discípulo e descobrir qual é a natureza dele. Como o Prabhupada dizia, você não precisa mudar nada na tua vida, nada, só tem de colocar Krishna. Nossa vida, sem a nossa inserção social, todo o nosso empenho, né, social, às vezes parece para a gente como um monte de zero, né? Mas se você coloca um número 1 na frente de um monte de zero, aqueles zeros vão ter muito valor, não é assim? Esse número 1 é o quê? É Deus, é Krishna. E o mestre espiritual, simplesmente ele fala para o discípulo, coloca o número 1 na tua vida, só isso, continua fazendo o que você está fazendo, coloca o número 1 e dedique essa energia sua
para Krishna. Então, por isso é considerar a ordem do Guru como o principal dever da sua vida. Minha esposa, quando conheceu o meu mestre, né, ele viu que ela tinha habilidade em escrever, ele inspirou ela e está sempre estimulando ela a continuar escrevendo romances, né? Aí ele falou, você tem de escrever romances, trazer a literatura védica para uma linguagem romanceada e moderna, artística. E desde então, apesar de ser mãe, apesar de fazer um monte de coisa, de ser professora ainda, de trabalhar ainda, ela sempre arruma um tempinho para continuar escrevendo. Já tem um monte de livro editado, e a maioria dos livros ela faz a dedicatória, dedico ao meu mestre, Piriri Paraná, porque foi a ordem que ele deu para ela. E tem muitos casos de discípulos que são advogados, né? Cursaram direito, tem outros que são engenheiros, né? E ninguém precisou e ninguém precisa abandonar o que está fazendo para ser um servo de Krishna. Olha só que pesado essa aqui, ó. O discípulo ele tem de respeitar o mestre como um representante de Deus, ou seja, porque o mestre ele é um meio transparente, né? É a intercessão, né? É a ponte que vai te ligar até Krishna. Servir os outros discípulos do próprio mestre também. Mas essa né, ideia do pontífice, né? A necessidade de um pontífice, assim, né, para que você tenha essa conexão, para que você possa realmente, né, encontrar, né, a suprema personalidade de Deus, né? Assim, existe um certo questionamento com relação a isso, né? Qual? O questionamento é porque também um ser humano é também repleto de imperfeições, também experimenta e vivencia os mesmos sentidos que o discípulo. Então, assim, a orientação do mestre, né, assim, as coordenadas, né, é bastante plausível. Todavia, a ponte, né, o caminho, eu tenho um questionamento forte com relação a isso. É um ponto de vista, perdão. Mas porque por ele ter defeitos? Não por ter defeito, na verdade, nem sei se tem defeito, não estou julgando, não, mas por ser igual, né? Não, mas... Eu acho que essa conexão, ela não necessariamente esteja vinculada a um pontífice, entende? Tem um exemplo que Prabhupada dá, você pode ser um nadador, né? O esporte, né? Um dos esportes mais saudáveis é a natação. Aí você ganhou já várias medalhas, e agora eu vou encarar esse desafio de atravessar dessa ilha para aquela outra ilha. E de repente, você, no meio da travessia ali, não sei quantos quilômetros, você começa a ter problemas ali, sabe? Essa travessia. Apesar de você ser um nadador perito, expert, você vai precisar, né, de que chegue alguém e te jogue uma boia, né? Chega alguém com um barco e te jogue a boia para te atender ali. Existem linhas espiritualistas, escolas na Índia, que defendem que você tem a linha de Shankara, por exemplo, impersonalista, a linha impessoal de Shankara, defende a ideia que sim, é possível, você aceita o mestre como formalidade só no início, porque ele te dá o conhecimento, te mostra o conhecimento, depois você pode rejeitar o mestre e seguir a sua própria história. Possível, tem essa opção, entendeu? Dentro da literatura dos Vedas. Mas no processo de Bhakti Yoga, de Bhakti, na tradição da nossa sucessão discipular, isso é rejeitado, porque é pessoal, entendeu? Você aceitou o mestre, adquiriu o conhecimento do mestre, depois está fora de cogitação rejeitar o mestre, assim como não se rejeita um pai. Sim, então, entendeu? Mesmo que o pai, mesmo que depois você veja problemas no pai, o pai pode ser o que for, você nunca rejeita o pai. Eu tenho tantos casos que eu vivencio no cotidiano, de pais problemáticos, e depois o filho vai lá e resgata o próprio pai. O mestre, ele é o grande orientador, né? A partir do momento da aceitação do mestre, é a tua orientação, né? Mas como você mesmo disse anteriormente, esse vínculo entre o mestre e o discípulo
ele acaba se tornando tão intenso, tão presente, que isso vira uma amizade, né? E um amigo, a gente jamais rejeita um amigo, ou esquece um amigo a gente ama, a gente cuida, a gente preza, né? Mas não necessariamente que um amigo seja o único caminho dessa conexão, desse encontro, dessa iluminação. Dentro de Bhakti, sim. Esse é o ponto. Dentro da escola de Bhakti, sim. Dentro da escola de Bhakti tem casos, por exemplo, da nossa tradição. Foi contada essa história nos módulos anteriores, não lembro se é nesse, de Bilvamangala Thakura. Bilvamangala Thakura, o mestre dele, ele teve problemas na vida anterior, e ele nasce, né, na vida seguinte, ele era um grande devoto, assim, aí ele cai, e o mestre vem, sabe como? Na forma de uma prostituta, para salvar ele, para resgatar ele, entendeu? E aí ele se torna assim um grande. Tem um livro que Chaitanya Mahaprabhu considerava um livro de poesia, chamado Krishna Karnamrita, que é o néctar de Krishna, dos ouvidos de Krishna, mais ou menos assim. E assim, tem casos assim no Mahabharata, né? Porque essa coisa do culto à personalidade do mestre, para a nossa cultura ocidental, é muito chocante para nós. A gente vive somente no momento agora que a gente vive, né? Todo mundo buscando a sua própria liberdade, o seu próprio direito de falar, de ser ouvido, né? E nós vivemos numa sociedade de cerceamento, de cancelamento, né? Mas a tradição védica não era assim. Todo mundo era incluído, inclusive aquele que não queria aceitar o mestre ou rejeitar o mestre depois. Só que Bhakti Yoga, gente, entendam isso, a relação devocional, né, amorosa do discípulo com Krishna depende da relação amorosa devocional com o mestre. O que o mestre faz? A função do mestre é muito simples, ele passa o conhecimento de Krishna. O mestre não está falando nada mais, nada menos do que Krishna. O tempo todo o mestre está te dando Krishna, está te falando sobre Krishna. Tá? Enquanto que as outras escolas, a escola que fala, você aceita o mestre só no início e depois você pode rejeitar o mestre e seguir seu próprio caminho, essa linha de Bhakti defende, não é uma relação pessoal, amorosa, é a relação de você se fundir num vazio, é a defesa da impessoalidade. É possível esse caminho também, porque as relações pessoais são conflitantes mesmo. Tudo tem conflito de relação de mestre e discípulo também. Às vezes não é só amizade. No conflito é o crescimento também. Né? Então a ideia é que, se quer seguir o seu caminho sozinho, Krishna também dá esse caminho de você seguir sozinho também, sem mestre. Como eu disse no início, há pessoas superdotadas que já vêm evoluídas de outras vidas, quer seguir o caminho sozinho? Sim, só que é como um nadador que eu te disse, ele pode ter problemas no início. Vai precisar de uma boia, né? Vai precisar de uma boia. Por isso, Prabhupada, dentro da nossa escola aqui, institucionalmente, Prabhupada ele é comparado como um capitão de um navio. Imagine um capitão experiente, né, que sabe singrar o oceano, que está cheio de ondas, tubarões, né, ondas perigosas ali. E quem está dentro do navio, né, quem confia nesse capitão, entra dentro do barco, entendeu? Mas muitas pessoas resolvem pular do barco também, né, pensando que o barco vai afundar por causa das ondas. Mas aí ele pode se decepcionar depois e dizer, oxa, o barco não afundou, eu quero subir de novo. Aí o mestre joga a boia. Mas, vamos, lá no Upanishad, lá nos revela o caráter personalista de Deus. Tipo assim, como é possível esse caminho personalista, sendo que lá no Upanishad fala que na personalidade de Deus que o discípulo fala para que Deus retire aquela camada difusa que sim, bonita. Que é a personalidade de Deus, então, mas existem, são processos, né, isso foi o tema de uma das unidades, né, você compreender Deus
no seu aspecto panteístico, panenteístico e depois monoteístico, né? Na fase preliminar de compreensão de Deus, você vê Deus como uma energia, né? Como uma luz, né? Ou na natureza, essa coisa toda. Aí o Ishopanishad, ele vai e fala que o devoto, ele ora para Deus, pô, tira essa luz. Quando ele avança mais, ele começa a ver Deus dentro do coração. Esse é o panenteístico. Deus não é só tudo, ele está dentro de tudo. Aí ele vê Deus dentro de si. E quando o yogi começa a ver Deus dentro de si, ele começa a amar esse Deus. Ele vê esse Deus como o melhor amigo. Por isso que o mestre espiritual, ele é conhecido como Chaitya Guru. Ele é a representação do mestre dentro do coração, sabia? Chaitya Guru quer dizer, quando o mestre fala, o discípulo entende, nossa, é Deus falando, Deus no meu coração falando através da boca do mestre. Às vezes você está aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes eu vou ouvir uma aula do meu mestre. Ontem mesmo à noite eu estava ouvindo uma aula dele, numa live que ele deu. Assim, caramba, eu estava precisando ouvir isso, né? Sabe? Então, e quem está falando que você estava precisando de ouvir isso é Deus no seu coração. Está falando para você, entendeu? E por isso tem um livro chamado Iluminação pelo Caminho Natural, que é você ver Deus falando, às vezes até pelos animais. Na natureza, assim, tem a história de um discípulo que começou a ouvir os animais falando com ele, dando instruções muito sábias, né? Então, isso é Deus no coração que está falando através da natureza, que é o aspecto impessoal. Aí você começa a enxergar Deus dentro de si, entendeu? Isso é o aspecto impessoal ainda, mas misturado com o pessoal. Por isso, quando chega nesse momento, aí o Ishopanishad fala, por favor, ele ora, tem essa oração, remova, né, essa luz ofuscante que encobre, né, a possibilidade de eu te ver. Não é assim? Quando uma luz está muito forte, você não consegue enxergar, não é? Uma imagem. Aí quando vai enfraquecendo, vai abrindo assim a luz, aí você consegue ver a pessoa, né? É como algo na montanha, né? No alto da... Às vezes a gente vai caminhar numa cachoeira que tem lá em cima, Cachoeira das Borboletas. Aí de longe você só vê o fio de água. Você ainda não vê que é uma, né? É impessoal ainda. Quando você vai chegando, aí você começa a ver passarinho cantando, entendeu? Aí quando você se depara com a cachoeira, aí você vê pessoas ali nadando, aí, sabe? Da mesma forma é assim, né? Quando você... Mas é um processo, entendeu? E isso é que é legal, que nós não podemos ficar só nessa impessoalidade, achar que o método impessoal é tudo. O processo de Bhakti Yoga é bacana, o que me atrai no processo de Bhakti, ele não exclui nada nem ninguém, tá? Ele inclui até aquele que não quer ter mestre, inclui aquele que aceita o mestre, depois rejeita. Na verdade, uma reflexão a respeito dessa dificuldade de reconhecer o mestre como um caminho último, né? Que eu, do estudo que eu quis realizar aqui com vocês, de perceber que isso se acontece muito devido à era que a gente está inserido. Porque se for olhar numa linha temporal, essa necessidade da palavra era uma coisa que não existia, né? Ela veio a vir existir com a era de Kali, com o esquecimento que a gente tem. Boa. Então, por isso que muitas vezes a gente recebe a palavra do mestre como um dogma, Sim. mas que na verdade o mestre ele deve ser reconhecido pelo sadhana que ele acumula, né? Pelas Sim. experiências espirituais Sim. que ele acumula. Mais algum posicionamento, gente? Então, acho que eu vou encerrar essa primeira unidade. Muito obrigado.